Ora, muito boa tarde aos meus estoicos seguidores do Brasil e uma boa noite aos meus estoicos seguidores de Portugal e do resto do mundo. Bem-vindos a mais um episódio do nosso Livremente, todas as terças-feiras, habitualmente às 6 da tarde no Brasil e às 10 da noite em Portugal. Boa tarde, Sírios. Boa noite, Carlos. Boa noite, Catarina. Esta emissão é mais uma vez do Brasil. É a nossa última edição que vamos ter do programa Livremente, diretamente do Brasil, aqui do Guarujá, desta vez. E hoje vamos falar sobre as atitudes que esgotam a nossa vida, que esgotam a nossa energia, basicamente. Portanto, digam-me se estão a ver bem, se estão a ouvir-me bem. Se não estiverem a ver-me bem ou a ouvir-me bem, deixem aí o vosso comentário. Estão à vontade para fazerem perguntas, para interagirmos um pouco sobre esta temática. E estava hoje a pensar aqui um bocadinho sobre o que é que realmente são estas atitudes que acabam por nos levar a esgotar a nossa energia. Boa noite, Vassu Lela. E, basicamente, uma delas que podemos dizer... aliás, antes disso, antes de começarmos a falar sobre estas atitudes que nos esgotam a energia, eu hoje estava a conversar com a minha equipa de marketing digital e percebi que nós estamos a um subscritor no YouTube, no nosso canal do YouTube, para chegarmos aos 500 subscritores. Portanto, se os que me estão a ver neste momento ainda não subscreveram o meu canal de desenvolvimento pessoal, consciência, metáforas e exemplos, eu convido-vos a ir ao YouTube e a procurarem o meu nome e vão ver que aparece logo lá o canal Dr. Ivandro ou Drivandro PhD e vão encontrar lá e peço-vos para subscrever. Portanto, hoje espero conseguir fazer a festa dos 500 subscritores no YouTube. Este é um projeto que tem esta missão, tem este objetivo principal de levar ciência às pessoas, de levarmos conhecimento científico, de levarmos exemplos de vida, de levarmos metáforas que sirvam de inspiração para que depois cada um possa conhecer-se melhor e através desse autoconhecimento, dessa sua autoanálise, possa depois servir melhor o seu próprio caminho, descobrindo-se a si mesmo e conseguir, obviamente, aumentar o seu sentido de responsabilidade individual, levando ao ponto de rejeitarmos o nosso lugar de vítima. Porque é muito fácil nós ficarmos no lugar de vítima e é por isso que quanto mais nós nos conhecemos, mais conseguimos ganhar força para transformar as nossas vulnerabilidades em resiliência. E a resiliência é o que nos dá a força para continuar a remar contra a maré, a remar contra a corrente. Olá, António. Olá, Rui. Olá, Maria. Olá, Renata. Olá, Aparecida. E, portanto, sete atitudes que nos esgotam a energia. Ora bem, apesar deste inverno aqui no Brasil, como se nota, estamos em manga curta, portanto não estamos, é um inverno muito simpático que aqui está. Olá, Teresa. Sim, como vão as férias, saudades de Portugal. As férias já vão em part-time, portanto agora já comecei a trabalhar fortemente também online e, portanto, isto tem sido um trabalho misturado com férias e tem sido uma experiência muito boa. Habitualmente era algo que eu fazia antes da pandemia, era realmente fazer alguns trabalhos de consultoria internacional e prática clínica internacional, quer em língua portuguesa, quer em inglês. E finalmente, depois desta fase complicada que tivemos e que agora já começa um bocadinho a normalizar, mas ainda temos que ser muito responsáveis para conseguir para conseguirmos voltar àquela realidade que nós queremos. Então aí sim as coisas já nos permitem fazer um pouco daquilo que nós fazíamos antes, sempre com esse sentido de responsabilidade individual, mantendo a desinfecção de mãos, usando máscaras
e fugindo de aglomerados ou de pessoas que não são do nosso habitáculo habitual. Boa noite, Rui. Boa noite, Nádia. Portanto, sem mais delongas e pensado um bocadinho, que eu estava hoje de tarde estava a pensar, ora bem, qual é a primeira grande coisa que se calhar nos começa a esgotar a energia de uma pessoa? É, por exemplo, nós estarmos num lugar ou numa situação de vida que não é aquela que nós queremos. Portanto, quando nós nos forçamos a fazer de conta que estamos numa realidade que nós não queremos. Isso, por regra, começa realmente a tirar-nos energia. Sentimos quase que deslocados da realidade onde nós estamos. E uma situação é nós estarmos numa festa, e isso é uma experiência temporária, de podermos nos sentir deslocados de uma determinada realidade. Outra coisa é nós estarmos numa realidade que é repetida, diária, semanal, mensal ou anual, numa realidade que não corresponde àquela que nós queremos. E se nós vamos permitindo que essa nossa realidade vai esgotando a nossa energia, porque de facto nós estamos ao lado daquilo que nós queríamos, isto acaba por aumentar a nossa vulnerabilidade para conseguirmos funcionar de forma mais equilibrada. E é por isso que a consciência tem que ser um fator protetor. Quanto mais nós conseguimos ter consciência do que é que está realmente a tirar essa nossa energia, mais fácil vai ser a nossa capacidade de reinterpretação e de conseguirmos agir sobre essa realidade, não propriamente a curto prazo, mas muitas vezes o conseguirmos organizar um processo para conseguirmos criar um resultado posterior. E por isso é que é importante nós realmente sermos mais estratégicos e não tão impulsivos ou reativos às circunstâncias da nossa vida, mas acima de tudo conhecer as nossas características, perceber que contextos é que estamos inseridos, percebermos como é que esses contextos estão a alimentar ou a retirar-nos energia e que atitudes é que nós estamos a ter ou a não ter, porque também o não termos atitudes aumenta-nos o desgaste, acaba por aumentar essa nossa vulnerabilidade. Diz aqui o António, sobrecarga de trabalho e falta de reconhecimento pelo trabalho feito, tendo plena consciência de que o trabalho foi bem feito. Sim, a sobrecarga de trabalho essencialmente, não é? A falta de reconhecimento do trabalho feito, essa é uma variável muito subjetiva, porque tem muito a ver com as nossas expectativas, por um lado, porque se sou alguém que, por exemplo, vive muito em função do que é que os outros pensam ou do reconhecimento do meu esforço, eu posso esperar que o mundo faça isso regularmente comigo, e o que é certo é que o mundo não vai fazer isso regularmente connosco, em termos daquilo que nós sabemos fazer. E, portanto, geralmente, e depois é tal coisa, é uma questão muito cultural também, há culturas em que o reconhecimento pela virtude é muito mais difícil ser feito perante a pessoa, e portanto é muito mais quase que pelas costas da pessoa é que fazem esse reconhecimento, ou então quando já é o momento póstumo. Portanto, é no funeral em que vamos dizer palavras muito boas de realmente do quão competente, do quão boa era aquela pessoa. Mas, de facto, enquanto estava vivo, faltou isso. E isso realmente é contrastante. Por exemplo, nos Estados Unidos, que é uma realidade que eu conheço bem e com quem já trabalho há muitos anos, é muito mais fácil as pessoas verbalizarem diretamente as qualidades e reconhecerem essas qualidades no outro, até ao ponto de que o facto de eu expor o que sei fazer às pessoas à minha volta e na minha rede, mais fácil elas vão procurar, se calhar ao lado, porque esse know-how está comigo, do que muitas vezes irem buscar longe, o que muitas vezes até está perto. Só que como as pessoas não partilham esse conhecimento e esse cuidado, acabam por aumentar sempre essa quase que o achar que mostrar o que sabemos fazer acaba por ser quase que uma forma de interpretarem isso como se fosse uma exibição. E não é verdade, porque o facto de eu mostrar o que sei fazer e o mundo à minha volta perceber o que eu sei fazer, se eventualmente for uma necessidade desse mundo, esse mundo vai perceber que eu consigo resolver algum problema, eu consigo acrescentar valor a essa necessidade. E tal como nós, sabendo, é o que nós fazemos basicamente quando nós vamos a qualquer parte. Portanto, eu quando chego a um país novo, ou quando chego a um hotel ou num espaço novo, o que me preocupa é saber onde é que é a padaria, onde é que é a confeitaria, onde é que é o supermercado, onde é que é o posto de polícia mais perto, onde é que são os bombeiros,
onde é que é a associação empresarial, onde é que é a associação disto ou daquilo, porque esses pontos estratégicos são universais, ou pelo menos são expectáveis de existirem na maior parte dos países. E, portanto, eu acabo por ter âncoras que são comuns, que me tornam o mundo mais familiar, o que me aumenta a segurança. E por isso, quando eu começo a deslocar e a passar ao lado daquilo que é o que eu sinto que deveria ser, eu tenho que aumentar a minha consciência e perceber o porquê que isso acontece. Diz aqui o Rui, a Nádia, sabem como é ver a vida olhando pela janela. De facto, é isso, não é? E aqui o Gui Sporting 98. Boa noite. Da minha parte, o que consome a minha energia é o meu pessimismo. Ora, esse é um ponto que vamos falar daqui a pouco, de facto, porque realmente o pessimismo é um fator que gasta energia, porque uma visão negativa do mundo realmente acaba por nos aumentar as vulnerabilidades e o risco de interpretarmos certas experiências, em vez de ser de uma forma mais neutra, vamos interpretar essas experiências de uma forma muito mais vulnerável, como se fosse algo personalizado, algo que estivesse contra mim. E o que é certo é que o mundo nós não, ainda hoje estava a ler uma frase do Marco Aurelius, o imperador romano, no livro Meditações, em que ele dizia lá uma frase que era nós não somos assim tão importantes como pensamos e, portanto, o mundo não quer saber de nós como nós muitas vezes pensamos que os outros estão interessados. E por isso, se nós vivemos em função dessa expectativa, nós vamos criar uma expectativa que vai sair frustrada a maior parte das vezes. E, portanto, quanto menos eu acrescento valor ao mundo, quanto menos eu não sei como ajudar ou resolver o problema ou preocupar-me com o outro para ele poder ficar melhor, se eu estou mais preocupado comigo sempre, isso vai fazer com que eu fique uma visão mais egoísta e mais expectável de que as coisas têm que corresponder ao que eu quero. E se eu vivo em função de como é que o mundo deve corresponder àquilo que eu quero, mais as minhas expectativas vão sair frustradas e mais eu vou sofrer, porque o mundo não é nunca aquilo que eu quero, o mundo é o que é e eu tenho que conseguir pegar no mundo que é e construir valor daí para a frente. E, portanto, isso é que é o mais importante. Hoje estou aqui ao ar livre, na varanda, aqui do quarto, e, portanto, está muito mais agradável do que realmente na parte da recepção, apesar de ser confortável como nas outras duas emissões. Diz aqui o Rui também, como em Portugal. Exato, como em Portugal, imagino que tenha a ver com o Rui Pedro Gaspar. Como em Portugal, provavelmente como aquela lógica de que se calhar eu se estou no Porto e estou a precisar de determinado tipo de, sei lá, se estou a fazer uma investigação e preciso de alguém que perceba determinado assunto, se calhar eu vou procurar em Coimbra ou em Lisboa ou fora do país esse conhecimento ou essa informação, porque se calhar às tantas os colegas que estão mais perto ou as instituições que estão mais perto não partilham tanto esse conhecimento. Tal como as universidades, por exemplo, nós temos e o processo de Bolonha fez isso, e o meio universitário a nível mundial está a ficar muito no ensino mais académico, em que se ganha mais pontos pela parte da investigação teórica e pela publicação de artigos. E esquecemos que a universidade é para formar profissionais e especialistas que a maior parte vão para o terreno. E, portanto, se ganho mais valor pelo conhecimento teórico e pela investigação teórica, que depois não consegue fazer não tem uma aplicação prática, depois vamos, obviamente, prejudicar mais a formação dos profissionais e que, obviamente, vai ser mais difícil para eles mostrarem valor no mundo. E, por exemplo, nos Estados Unidos, uma coisa que eu vi é que, por exemplo, na Universidade de Memphis, havia uma preocupação de se ligar a universidade às instituições e ao terreno, ao mercado real, por forma que houvesse uma ponte entre aquilo que se faz na universidade e aquilo que se faz na vida real e, portanto, levar o conhecimento às pessoas, às empresas, por forma que possamos servir o mundo com mais ciência, para que não sejam opiniões ou motivações de bolha, como se diz, não é? Que tem a ver com muito destas energias e destas formas de tentar motivar por apenas um discurso positivo. Mas quando nós temos ciência do nosso lado, nós vamos conseguir dar um contributo muito mais robusto para acrescentar valor, não só às pessoas, mas também às empresas e à própria sociedade.
E por isso é assim que o mundo vai para a frente. Aliás, o mundo tem ido para a frente precisamente pelo contributo que nós conseguimos dar de levarmos não apenas a minha opinião, mas acima de tudo aquilo que a ciência tem vindo a evidenciar, para que possamos servir mais pessoas com a evidência de que são estudos com centenas de pessoas ou milhares de pessoas, em estudos longitudinais, que é seguirem as mesmas pessoas ao longo de vários anos, do que propriamente nós estarmos a pegar numa vida que, por muito exemplar e por muito inspiradora que possa ser, é apenas uma vida. E se vocês vão e vamos imaginar que eu vos conto a história da minha vida e há muita coisa que pode ser inspiradora, mas o facto de vocês copiarem um modelo de uma vida apenas, aquilo que foi a solução para mim pode ser o vosso veneno, pode ser a vossa maior vulnerabilidade. E, portanto, se nós funcionamos por imitar os outros e esquecemos de perceber o que é que de facto nos serve e que encaixa melhor connosco, nós provavelmente vamos aumentar o risco de não nos responsabilizarmos, em primeiro lugar, porque eu vou aumentar sempre vou ter sempre maior vulnerabilidade quando eu faço o que o mundo me diz para fazer, do que aquilo que eu sinto que quero fazer. Só que para eu fazer o que eu quero fazer, ou para perceber qual é o meu caminho certo, eu tenho que me conhecer o suficiente para executar os comportamentos e os processos e suportar o processo para chegar ao resultado que eu quero. E esse é que é o problema. O problema é a consistência para nós suportarmos o processo para chegar onde nós queremos. Portanto, um fator que faz parte desta atitude que nos rouba energia é realmente então o estarmos deslocados em relação ao contexto que nós queremos. Deixem-me ver aqui. Olá Fátima, olá Mário. Estava aqui a ver, não vi aqui os comentários de todas as pessoas. Portanto, olá Fátima, boa noite. Diz aqui a Ana Cruz: normalmente eu não deixo que isso me atinja, mas também tem dias que agora não saio de casa nem a porta abro. Ok, mas se for passageiro não há problema, porque tudo é passageiro, é flexível, e tudo que é flexível e flui, passa. E isso é bom, porque a tristeza rígida é que aumenta sempre o risco de entrarmos em depressão, as preocupações rígidas é que nos levam às ansiedades, os medos específicos rígidos é que nos levam às fobias, por aí fora. Portanto, todos nós temos dias mais mal dormidos, temos dias com pior humor, e temos é que conseguir proteger as fases em que temos que trabalhar ou ter a responsabilidade de fazer o que é preciso ser feito, para não prejudicarmos a longo prazo por causa de um mal-estar temporário de curto prazo. E isso é que importa perceber. É não deixar que a minha desmotivação temporária ou que o meu mal-estar temporário cause um dano permanente na minha vida por causa daquela fase difícil. E nós vamos conseguir fazer muito melhor esta gestão quanto melhor nós nos conhecemos. Portanto, quanto mais eu consigo conhecer quem sou, perceber como é que eu faço a gestão dos meus traços de personalidade, de introversão, de extroversão, o meu estilo de comunicação, se é mais rude, se é mais amável, se é demasiado amável, a forma como eu giro os meus objetivos, se sou muito organizado, se sou metódico, se sou desleixado, se sou impulsivo, a forma como eu lido com o erro, com a culpa, a forma como eu lido com os meus planos para entrar em territórios desconhecidos, se o desconhecido me mete medo. E, portanto, conhecer estas características, perceber como é que isto funciona em mim, percebermos estes padrões e, se necessário, procurar um psicólogo para fazer uma avaliação psicológica dos traços de personalidade. Hoje em dia há ferramentas científicas que estão validadas de acordo com os países para nós conhecermos melhor as nossas características e recebemos um espelho e depois conseguimos debater essas nossas características sem receios de julgamentos ou de críticas, porque nós temos que nos conhecer baixando as defesas sociais que todos nós construímos. À partida, a maior parte das pessoas consegue estar socialmente, mas todos fazemos de conta que está tudo bem quando não está. Todos nós dizemos que a vida vai mais ou menos bem quando não está assim tão bem. E, portanto, é difícil nós baixarmos as nossas defesas sociais. E, portanto, quanto mais eu faço de conta que sou ou que estou, que sou aquilo que não sou, ou que estou da maneira que não estou, mais nós vamos aumentar esse nosso risco de perder energia.
Obrigado, Ana. Adoro ouvir as suas palavras e eu agradeço o estar aqui na live e a dar este tempo aqui também tão juntos. Joana, obrigado, tão verdade. Diz a Nádia, o medo é o que nos impede de arriscar e ir em busca da realidade que queremos viver. Sim, certo. O medo é o que nos impede de arriscar. Mas, e aqui é preciso nós percebermos a distinção entre medo e perigo. Eu posso estar, por exemplo, num quinto andar e isto ainda tem mais lá para cima e, portanto, eu posso estar com medo, não é? Mas não há perigo. Porquê? Porque tem um corrimão, está seguro. E, portanto, a diferença entre o medo e o perigo é que o medo é construído na nossa cabeça e o perigo é que é real. Portanto, se o medo é com uma construção de significado, eu posso aprender a lidar com essa construção e posso reconstruir o significado das minhas experiências de vida para me libertar mais desse medo e arriscar. Por um lado, porque tudo que eu arrisco atrás daquilo que eu não tenho, mas que faz parte dos meus sonhos, tudo que eu arrisco eu nunca tive. E, portanto, se eu nunca tive, eu não perco, porque eu nunca na vida vou perder algo que eu nunca tive. E, portanto, vou ficar frustrado e provavelmente desanimado por causa das minhas expectativas. É a mesma coisa como se nós estamos apaixonados ou estamos a atrair-nos por alguém numa festa, num evento. Se eu deixo de ir ter com essa pessoa que me atrai por causa do medo de ser rejeitado, quando essa pessoa me diz não, eu só confirmo que continuo sem a conhecer. E, portanto, eu não tenho nada a perder em tentar. E até posso ir treinando, porque o facto de irmos treinando essa competência vai-nos ajudar a ficar bons a fazer esse tipo de comportamento. O facto de falar em público, o facto de, por exemplo, fazer estas lives, eu quando vejo o que é que eram as minhas primeiras gravações ou o que é que era há 20 anos atrás as minhas primeiras aulas, eu ia dar aulas amedrontado, eu ia completamente cheio de medo, metia os pés pelas mãos. Sei lá, a primeira vez que fui a um canal de televisão fazer uma participação, fiz uma figura triste. Hoje estou grato e hoje posso dizer que foi a melhor figura triste que eu posso ter feito naquela altura. Porque graças a essa figura triste e depois de me ver nessa experiência, acabei por aprender a melhorar isso. Por isso, nós nunca perdemos nada na vida, ou ganhamos ou aprendemos. Diz aqui o Rui Pedro Gaspar, tinha a ver com o reconhecimento póstumo só após a morte. Exato, a propósito daquilo que nós falávamos há pouco. Sim, e portanto nós acabamos quase que ser reconhecidos e valorizados depois da perda. É como o valor das relações quando nós terminamos as relações. Se calhar nós vamos dar mais valor às boas relações que tínhamos quando as perdemos, porque nos acostumamos ou sentimos que elas eram garantidas. Por exemplo, hoje é o dia em que se celebra a independência do Brasil, portanto, parabéns aos brasileiros. É de facto um dia muito importante para a nação brasileira e com todo o mérito, e de facto é um país que é um país incrível. É um país incrível, é um país que tem vindo a crescer e que merece tudo de bom para chegar mais longe. E o que é certo é que nós temos que realmente levar esta capacidade de empreender e de reconhecer o valor para que não fique esquecido para que não fique esquecido o sofrimento e o trabalho feito nas conquistas ao longo dos anos e dos séculos para se chegar onde nós chegamos. Desde 1822, penso que é esse o ano do Grito de Ipiranga, que realmente, graças ao sofrimento de muita gente, em que nós conseguimos construir e se fez o mundo andar para a frente e o Brasil ter construído o caminho que fez até agora. E, portanto, muito precisa ser feito, mas, de facto, nós temos que não podemos esquecer o passado na construção do futuro. Porque se nós olhamos para isto de uma forma muito mais particular, a nossa vida fazemos exatamente a mesma coisa. Nós pegamos a nossa experiência anterior, no nosso passado, e vamos tentar aprender com essa experiência para chegar ao futuro. E, portanto, há que haver este reconhecimento, de facto, de valor para construir o futuro.
Diz aqui a Joana, mas isso não irá servir os interesses das empresas e condicionar o espírito crítico? Não. Em que parte? A parte de levar... nesta parte não percebi, Joana, mas isso não servirá os interesses das empresas e condicionar o espírito crítico? Não, porque as empresas, tudo que... O mundo avança, e sempre avançou, essencialmente por competência. Por mérito e competência, ou seja, pelo conseguimos resolver problemas. E aqueles que foram conseguindo dar um contributo para resolver problemas ou para acrescentar valor à sociedade ou para fazer evoluir alguma técnica ou alguma tecnologia ou alguma... o que quer que seja para se viver em comunidade, foi sempre assim que as sociedades ao longo dos séculos foram evoluindo. E nós estamos hoje, de facto, quando nós olhamos para a história da humanidade, e é por isso que é importantíssimo nós termos os registros escritos da história e lermos a história, e percebermos a história, nós estamos, de facto, no melhor mundo que alguma vez existiu, comparando com o mundo que, de facto, efetivamente existiu. Quando nós olhamos para o mundo que nós queremos, porque nós sabemos que o mundo pode ser muito melhor do que aquilo que é, então esse mundo inspira-nos para nós tentarmos chegar lá. E, obviamente, as empresas, tudo que for universidades ou tudo que for investigação que possa servir para aumentar a eficiência e a eficácia das empresas e que possam servir também o equilíbrio e o bem-estar das pessoas que fazem parte das empresas ou que fazem parte de uma sociedade ou de uma democracia, mais as pessoas vão conseguir, em conjunto, levar o mundo para a frente. Aliás, as civilizações mais evoluídas são as civilizações que conseguem levar educação, conseguem levar informação e dar mais poder às pessoas para que elas acreditem mais nelas próprias. Não é por acaso que a ciência e a ciência psicológica, a psicologia, acima de tudo, se preocupa em aumentar este sentido de aumentar o autoconhecimento, porque é graças ao autoconhecimento que nós vamos conseguir fazer com que as pessoas consigam cuidar melhor de si própria. Eu ou a ciência não querem ser solução de ninguém, querem dar contributos para que as pessoas se conheçam o suficiente, possam investir mais nelas próprias, para que graças ao seu conhecimento elas consigam fazer o seu próprio caminho. Diz aqui o Rui Pedro, mas o que se diz na universidade das universidades também se aplica. É verdade, é verdade. E eu sou professor universitário há 21 anos, estou em faculdades privadas, em faculdades públicas, e o modelo tem sido o mesmo. E, portanto, nós temos tido uma muita preocupação e ganhamos mais mérito enquanto professores por publicações, por livros, por artigos, etc. E não temos tanta valorização ou tanto mérito por sermos bons professores, de conseguirmos transmitir o conhecimento aos alunos para ajudar os alunos a pensar. Acabamos por ter algumas situações que até vemos uma forma doutrinária de ensino, em vez de ser um método socrático. Aquilo que é o maior privilégio que eu posso ter numa turma ou num conjunto de pessoas quando estou a fazer um treino ou uma formação, são as pessoas que põem em causa o conhecimento, que me obrigam a pensar, que desafiam aquilo que estou a dizer, porque eu só vou conseguir sustentar o que eu estou a dizer se eu souber a matéria também. E, portanto, as pessoas que pensam e conseguem pensar a informação que recebem são também as pessoas que vão conseguir, obviamente, também contra-argumentar e defender também aquilo que acham que faz sentido para elas. E é isso que nos faz, por exemplo, reduzir o risco de andarmos aqui com medo de sermos ofendidos uns aos outros. Se eu conseguir dizer o que penso e vocês dizerem o que pensam, e se nós conseguimos conversar, mesmo correndo o risco, entre aspas, de ser ofensivo no sentido de termos opiniões diferentes e que nada tem a ver com aquilo que vocês acham ou com aquilo que eu acho, o facto de termos opiniões completamente opostas ou diferentes entre nós, é precisamente pelo facto de eu suportar essa diferença e não me sentir ofendido só porque pensam diferente, que nos ajuda a saber viver em conjunto. E esse é o maior mérito de nós construirmos uma sociedade em conjunto. É esta capacidade de termos opiniões diferentes e vivermos em conjunto. A tolerância, diz aqui a Teresa, a tolerância, sou tolerante em demasia. A tolerância, obviamente, tem a ver com a quantidade de tempo e as pessoas que nós temos muito perto para nos deixarmos ser quase que esmagados pelo mundo à nossa volta.
E, portanto, há um território e há um limite que nós temos que saber proteger. E, portanto, nós aumentamos a frequência e a intensidade dos contextos e das pessoas que nos ajudam a ser iguais a nós próprias e vamos reduzir a intensidade e a frequência das outras pessoas que não nos permitem ser iguais a nós próprias. Para além das outras que nos podemos afastar se realmente não encaixamos naquele mundo. E o facto de eu não encaixar no mundo de algumas pessoas e essas pessoas não encaixarem no meu mundo, isto não significa que eu estou contra elas ou elas estão contra mim. E, portanto, nós podemos funcionar claramente de uma forma diferente uns com os outros e isto não significa nós estarmos aqui a ter que medir tudo em função de estarmos a favor ou contra, como se fosse tudo uma questão de termos um julgamento permanente sobre tudo e sobre todos. Isso é tóxico, põe-nos pessimistas, negativos e deslocados. Diz aqui a Fátima, vou esperar a você dar o curso presencial, a dar os seus conselhos. Muito obrigado, Fátima. Certamente vamos organizar isso, quer em Portugal, quer no Brasil, mas já está disponível o curso online. Há um curso online que eu desenvolvi este ano, precisamente com a quantidade de pessoas que me têm vindo a pedir para fazer consultas ou dar apoio online, mas não conseguindo fazer isso com o tempo que tenho, porque ao fim e ao cabo chega a uma altura, não podemos deixar de dormir para trabalhar. A única forma de conseguir acrescentar valor e dar esse contributo e responder a essa necessidade foi ter desenvolvido esse curso Inside Out, que sempre que temos lives tem sempre aquele desconto de 50% com o patrocínio da EM Saúde e que está nos stories sempre disponível. Portanto, é um curso com 7 módulos, com 7 videoaulas minhas gravadas, com exercícios em PDF para vocês refletirem individualmente e se autoanalisarem, com perguntas que são estrategicamente usadas também nos próprios processos de autoanálise que a ciência tem demonstrado que resulta e que nos ajuda a saber quem somos. E como inverter esse hábito de mostrar o que se é. Pois, de facto, diz aqui o Mário, como inverter, boa noite Mário, e como inverter esse hábito de mostrar o que se é. De mostrar ou se calhar de não mostrar, suponho que é isso que está a perguntar. O problema é que nós todos estamos preocupados em querer encaixar no mundo e muitas vezes acabamos por dar as respostas socialmente corretas ou politicamente correto e isso acaba por nos anular. Porque se nós estamos a conviver uns com os outros, isso é a minha opinião, é uma opinião igual a todas as pessoas que estão à minha volta, e reparem bem que isto é importante porque é uma consciência que se calhar muita gente não tem. Se nós estamos num grupo de pessoas e o que eu digo é igual ao que toda a gente diz no meu grupo, vocês não precisam falar comigo. Qualquer que seja o elemento desse grupo onde vocês estão, se vocês falarem qualquer um de nós dizemos todos o mesmo. E se nós dizemos todos o mesmo, porque é a resposta esperada para nós sermos aceitos e encaixarmos no grupo, para conseguirmos funcionar uns com os outros, se eu me anulo no meio desse grupo, eu acabei por perder a minha individualidade e aquilo que eu penso. E eu acabo por depois ter uma forma de pensar quando estou sozinho que pode não encaixar naquela que é do meu grupo. E, portanto, todos nós, por muito bom que seja o grupo e por muito que eu encaixe no meu grupo e felizmente tenho um bom grupo de amigos e por muito que pensamos muita coisa em comum, há coisas que são diferentes entre nós. E o facto de termos essas diferenças entre nós não faz com que eu goste menos desses meus amigos ou dessas pessoas que estão à minha volta. E até dá bons debates. E, portanto, por falar nisso, onde é que eu pus aqui a minha bebida, que eu estou agora com sede? Um bom debate com amigos e que ficamos numa cavaqueira pela noite dentro, um drinkzinho então. Que estou para aqui a falar e que como não há muita interação nestas coisas, eu estou a falar com um telemóvel, não é? Porque se isto fosse há uns 30 anos atrás e olhassem, alguém me visse de uma janela, olha para aquele ali a falar sozinho. É uma tecnologia do futuro, né? Eu vim do futuro para 2021, né? E estou agora em 1981 fazendo essa live viajada no tempo. Portanto, ora bem, como inverter esse hábito? É ir aos bocadinhos começando a dizer o que nós queremos dizer. E quando nós começamos a dizer aos bocadinhos o que queremos dizer,
e principalmente nós vamos ter sempre quem geralmente tem um traço de personalidade em que o estilo de comunicação é muito assertivo ou demasiado amável, são pessoas que vão ter alguma dificuldade em comunicar o seu ponto de vista. E, portanto, isto treina-se. E o ideal é eu começar não no grupo que é mais que eu me sinto mais vulnerável, mas se calhar eu tenho que começar com grupos mais fáceis, em que se calhar eu, em grupos, imaginem uma camada de uma cebola, em que eu começo com aqueles que eu acho que vou conseguir superar mais facilmente, para depois chegar aos mais complicados. Portanto, se eu quero ir à entrevista de emprego na empresa X, que é a empresa que eu quero, então eu quero marcar umas 50 entrevistas com empresas que não me interessam tanto, para eu treinar a competência de fazer aquele... Começo, obviamente, a fazer figuras tristes com as primeiras empresas, não é? Porque são aquelas que eu vou quase que usar para treinar a minha competência. E é isso que vai me permitindo inverter o hábito, que é eu treinar a competência pelo processo. A resiliência face às vulnerabilidades só se treina enfrentando o jogo. Ou seja, eu preciso estar na situação para treinar essa competência. Diz aqui o António, é normal sentir um cansaço maior do que o normal nesta fase? Sinto que estou a precisar de férias. Depende muito do que se faz, mas acima de tudo, proteger as horas de sono. Durmam bem, que isso já é algum fator protetor. E se dormirem bem e tiverem tempo individual para o vosso estado de solitude, que é diferente de estar em solidão, é preciso ter momentos sozinhos com nós mesmos, para nós nos encontrarmos, para refletirmos, para sentirmos o momento, para aquilo que vocês veem em muitas stories minhas, de falar do Carpe Diem, de olharem para as coisas, de ouvirem o mundo à nossa volta, de sentirem o ar, o toque das coisas. Portanto, é importantíssimo isso. Diz aqui a Fátima, eu preciso ser independente de mim. Certo? E para isso, para ser independente de nós próprios, é quase que termos uma visão daquilo que eu sou e aquilo que eu quero ser. E quanto mais eu consigo aproximar estas duas, quanto mais eu sou o que eu quero ser, quanto mais próximo isto ficar, mais nós conseguimos saber quem somos, estarmos bem com nós mesmos. E, portanto, isso é que é importante, é nós conseguimos aproximar. E isso é aquilo que o Carl Rogers, vocês podem, se gostarem destas leituras, estou agora a lembrar-me do Carl Rogers. O Carl Rogers é alguém que eu aprecio bastante, porque ele escreveu um livro que se chama Tornar-se Pessoa, que é um livro que está na base da construção da terapia narrativa, da terapia rogeriana, ou a terapia centrada no cliente, e é uma terapia muito importante porque realmente nós temos estes conflitos ou estas versões que quanto mais discrepante for o eu real do eu ideal, mais eu quebro por dentro, mais a minha energia se esgota, não é? E é isso que importa, nós irmos conseguindo acompanhar esse processo. E acima de tudo, nós temos a capacidade de cuidar do pilar biológico. O pilar biológico é dormir bem, comer bem e fazer atividade física. Comer bem não é comer muito, é comer bem, não é? Isso é importante. Diz aqui a Joana, sou aluna de doutoramento e estou a sentir muito isso. Pois, de facto, Joana, o mundo de fazer investigações de doutoramento é duro, é árduo. Eu, por exemplo, fiz o meu doutoramento todo basicamente a trabalhar e a fazer investigação e acompanhando isso com uma neuralgia do trigêmeo que me levava a despertar durante a noite. E eu, basicamente, entre não conseguir dormir ou ficar a chorar com a dor, se calhar ficava a chorar em cima dos livros e com a raiva, a transformar o desespero em raiva. E muito do que eu escrevi foi graças a essa atitude essa atitude estoica de não me resumir ao lugar de vítima de uma dor, mas acima de tudo usar a dor a meu favor e com muita raiva escrever e ler e dedicar-me. E, portanto, passei muitas noites com isso. E qualquer dia escrevo um livro quando ultrapassar, de facto, todo o tratamento da nevralgia do trigêmeo. Diz aqui a Teresa Campos, já não sou ou tento não ser. Muito bem, Teresa, é isso mesmo. Isso é que importa. É caminharmos a caminho de uma forma mais assertiva de sermos iguais a nós próprios. E mais aqui alguma falha que me está a fazer?
Uma coisa é o entrosamento no grupo, outra coisa é fazer a diferença no grupo. Diz aqui o António, ideal seria sempre todos marcarem pela diferença num grupo. De facto, não é? E o Mário, mas como ter um pensamento ou vida socrática, ou se o ensinamento não é socrático? Boa pergunta, Mário. De facto, o ensino não é socrático, é muito mais doutrinário até certo ponto. E, infelizmente, quando se chega às universidades, pelo menos quando se tenta ir para... Mas acho que já no secundário, do 10º ou 12º ano, devemos ter essa preocupação de ajudarmos a saber pensar. Eu, por exemplo, com o meu filho, ele tem 7 anos, e desde cedo que eu passo-lhe a mensagem permanente de que as coisas têm que ser com aquelas regras que eu determino, mas eu quero que tu me desafies, filho. Eu quero que, se tu achas que o que eu estou a dizer não está certo, tu põe em causa o teu pai, põe em causa a tua mãe, contra-argumenta, mas sustenta os teus argumentos. Precisamente para quê? Para que saiba pensar o que está a acontecer, para que reflita sobre o que está a acontecer, e se a lógica ou a argumentação que ele tem consegue ser mais eficaz ou mais válida do que a minha, eu vou ceder. Eu vou ceder porque isso é que faz com que ele possa ser uma pessoa mais inteira do que propriamente alguma pessoa que acaba por corresponder e eu fico contente só porque ele faz tudo o que eu quero. Não, eu não quero que ele faça tudo o que eu quero. Eu quero que ele faça aquilo que é preciso, dando-lhe referências, e ele depois orienta isso de uma forma mais socrática para conseguir focar-se nos processos que lhe vão ao encontro dos resultados que ele sente que faz sentido para a vida dele. Quer sejam coisas pequenas, quer sejam coisas grandes. Mas isso é problema dele, não é meu. Boa bebida, já estava a salivar. Isto, ora bem, diz aqui, isto aqui que eu tenho aqui é Coca-Cola com gelo. Como se diria em Portugal, uma boa pinga, mas é de Coca-Cola. Ora bem, dormir bem já o faço, felizmente há um bom tempo, graças a Deus. Ótimo, isso é que importa, não é? Antes tinha valentes insónias que me deixavam completamente Q.O. Diz aqui a Ana Correia, 24, é difícil para mim falar sobre algum assunto, sou demasiado direto e às vezes dura. A assertividade também é um treino. E é difícil, porque reparem que nós estamos a falar aqui de 2 bons exemplos em termos desta forma de nós gastarmos a energia. É que nós perdemos energia e gastamos energia quando somos muito amáveis, porque quem é muito amável não vai conseguir dizer o que quer dizer e, portanto, é uma pessoa que perde a assertividade, não é assertiva. Tal como uma pessoa que é muito bruta ou dura na comunicação, acaba por também causar mais diferenciação e fazer com que uns gostem ou outros não gostem. Mas como tudo na vida, se nós tivermos as pessoas certas e acabam por nos conhecer e acabam por aceitar muito bem quem somos e, portanto, só temos aqui encontrar a nossa turma, como se diz, não é? Temos que encontrar a nossa turma. Isso é que é o mais importante. Diz a Sirius aqui, eu durmo bem, nunca tive problemas com o sono, acontece que nada me preocupa, embora eu seja muito responsável. Parece que o meu cérebro não pensa, e sou muito positiva, o negativo não me ocorre nunca. Isso é bom. Portanto, isso é bom sinal, não é? O cérebro pensa, só que nós temos a vantagem de que, e é um processo evolutivo, portanto, a psicologia evolutiva mostra isso mesmo. Faz parte da etologia também. É comum. Nós vamos ter muito mais capacidade para pensar na nossa vida e vamos estar muito mais conscientes dos nossos pensamentos quando a vida corre mal. Quando a vida corre bem, nós não precisamos pensar tanto na vida. Porque, obviamente, se ela está a correr bem, para que é que precisamos pensar? A vida é para ser vivida. E, portanto, se o momento é bom, se a experiência está a ser boa, se não temos naquele momento grandes preocupações, porque é que eu hei de deixar de viver a vida? Obviamente, quanto mais eu estou consciente do meu mundo, quanto mais contextos eu estou inserido, quanto mais pessoas estão à minha volta e crio vínculos com elas, mais todos nós podemos quase que alargar a visão da nossa vida e ninguém está bem. E, portanto, eu se começar a pensar de uma forma sem ser mais no aqui e no agora, se eu começar a olhar para uma forma mais abrangente de contextos, de pessoas à minha volta, etc., vamos encontrar sempre problemas e vamos ter todos os motivos e mais alguns para não saborearmos a vida.
porque a vida vai ter sempre coisas para resolver, vamos ter sempre problemas para lidar, situações complexas, transições, lutos, perdas, conflitos, momentos complicados de déficit. Portanto, nós vamos colecionar experiências desta natureza. Portanto, viver é isso. E a vida, isso faz parte da vida. Portanto, quem nos diz que isso não faz parte da vida, está-nos a enganar ou a tapar o sol com a peneira. Porque a vida implica lidarmos com essa realidade. E eu quero dar ferramentas a um filho ou a uma criança ou a alguém que esteja a procurar ajuda, por forma que ela perceba que a vida não é evitar os problemas, não é deixar de os ter. A vida é saber o que fazer com eles. Isso é que é o fator protetor. É nós conseguimos distanciar-nos o suficiente sobre as situações para que nós não reajamos apenas às coisas, mas passemos a saber o que fazer com as coisas. E para isso temos que saber pensar, obviamente, não é? Diz aqui a Sirius, é normal o que descrevi. É normal, quer dizer, desde que não afete a sua vida biologicamente, desde que não afete a sua vida em termos de saúde mental, para desenvolver algum quadro clínico, desde que não altere o seu funcionamento social ou profissional, e se está tudo bem neste momento, à partida está tudo bem, não é? Isso é que é o importante. Diz o Rui Pedro Gaspar, filho a contra-argumentar com o pai, por norma não acontece. É mais fazes porque eu mando. Exato. Esse é o padrão. Mas é tal coisa. Eu tenho um modelo, que é um modelo que foi que eu recebi, que é o modelo que todos nós recebemos. É um modelo que vem dos nossos pais. Com a melhor das intenções, os pais dão-nos um modelo. Mas, se eu tenho a ciência do meu lado, sou um especialista da área, eu vou colocar de lado o meu modelo que eu recebi, que é um apenas, e vou pegar naquilo que a ciência diz e aquilo que for bom, eu vou valorizar e vou repetir. Aquilo que foi mau, então eu vou usar também como referência para não fazer igual. Portanto, ainda bem que correu mal aquele modelo ou aquele registro naqueles aspectos, porque graças àqueles aspectos terem sido maus, eu aprendi que não devo fazer por ali. E portanto nada se perde. Já dizia o Lavoisier, na natureza nada se perde, tudo se transforma, não é? Isso é importante. Pensa-se melhor com o cérebro ou com o coração, ou melhor com os dois. Sempre melhor com os dois. E não há nada mais evoluído e mais válido do que o nosso instinto. O nosso instinto é muito mais evolutivo, é muito mais evoluído e muito mais antigo do que a razão. A razão tem a ver com a parte do neocórtex, do nosso cérebro, e portanto foi uma camada mais recente em termos de evolução da espécie humana. Portanto, não há nada como nós ouvirmos o nosso gut feeling, aquilo que vem das tripas, não é? Aquela sensação visceral que vem de dentro. Isso é que é importante. Diz aqui a Sirius, nada me preocupa porque sou muito positiva, deve ser por isso. É ótimo ser positivo. Eu também sou muito positivo. Preocupa-me quando tem consequências, obviamente, não é? E obviamente quando se assumem consequências a curto, a médio, a longo prazo, tudo isso vai fazendo sombra. Agora, eu não posso é permitir que as sombras, ou do passado ou do futuro, me tirem a força ou a energia de eu viver o presente. Mesmo com as perdas, eu afasto da mente para não sofrer. É bom. É tal coisa, se está a funcionar e se isso não tem não provoca nenhuma alteração no funcionamento biopsicossocial, está tudo bem, não é? Portanto, a Coca-Cola com gelo tem um poder refrescante poderoso. Tem uma cola qualquer, não vamos fazer publicidade, que aqui só a M-Saúde é que está a patrocinar a live. O que descrevi tem a ver também com a aprendizagem da própria vida no passado. Claro que a vida ensina-nos, não é? Portanto, e depois diz aqui a Marta para a Sirius, acho que não, porque as perdas é algo natural na vida e as perdas são para serem sofridas na altura. De facto, sim, é verdade, não é? Aliás, só não se sofre quando não se tem vínculo. Se perdemos alguém que não há vínculo, obviamente aí não há um sofrimento visceral, não há aquele sentimento de perda. Por isso é que há pessoas que acabam por exemplo, sentir mais sofrimento quando perdem um animal, o cão ou o gato que está na casa, na família, do que um familiar afastado ou um familiar que não tiveram nenhuma relação
para criar vínculo, não é? Ou que fosse uma muito má relação, porque aí acaba até por haver um sentimento contrastante de alívio e dor ao mesmo tempo. Diz o Rui Pedro, e o medo de chegar à hora e não conseguir fazer essa separação e de não fazer o que não concordamos que nós fizemos. Aí não percebi, Rui. E o medo de chegar à hora e não conseguir fazer essa separação e não fazer o que não concordamos o que fizeram. Aí aprendemos. Portanto, basicamente, não há perfeição nesta vida e, portanto, se nós estamos atrás da perfeição ou se achamos que a vida vai correr sempre tudo bem, não vai. E, portanto, nós vamos fazer muitas asneiras, vamos ter muitas falhas, vamos ter muitos momentos de fragilidade, vamos ter sofrimento sempre associado. E eu, se sei dar um sentido ao sofrimento, vou construindo valor, vou-me conhecendo melhor, vou ficando mais calmo, vou ficando mais conhecedor da minha experiência de vida, vou ficando mais maduro. Se eu não sei dar sentido ao sofrimento com as pancadas que a vida vai dando, obviamente vou perdendo energia, vou ficando mais pessimista e obviamente vou me fragilizando mais. Portanto, pegando então em mais coisas importantes sobre o que nos tira energia. Portanto, uma delas então é essa de estarmos deslocados. Outra, e que já tocamos no aspecto, é aquilo que falei há pouco, que é nós deixarmos que começamos a perder energia por causa das sombras do passado ou as sombras do futuro. Se a vida que eu tenho agora e se este momento que existe aqui, portanto, se eu estou a falar convosco, se este momento está a ser agradável, se vocês estão a interagir, eu estou grato por essa interação. Podia estar aqui sozinho, mas felizmente não estou e estamos aqui em conjunto com estes nossos estoicos seguidores. Estou a apreciar o momento. Estou num bom ambiente, o clima está bom, tenho um refresco agradável, tenho internet, que é uma coisa que não é assim tão fácil nós termos isto em muitas partes do mundo. Almocei, temos luz, temos água, quer dizer, nós temos que estar gratos por tanta coisa na nossa vida e se eu não aprecio o momento que me vale por si só, e começo a alargar os horizontes, mas ainda tenho contas para pagar e tenho isto para acontecer e depois ainda não fiz aquilo outro e depois pode-me acontecer aquilo e depois a casa e depois o carro e depois o banco e depois isto e depois aquilo e depois os filhos e depois a família e depois os irmãos e depois os pais e depois isto. Se nós começamos a alargar a visão da nossa vida, percebemos que há tanta coisa que está à nossa volta que está a correr mal ou que pode correr mal, então nós chegamos a um ponto e começamos a perceber que não há motivo de viver. Quer dizer, começamos a pensar para que é que eu vou estar a viver este bom momento se ele vai acabar? Ou se isto não é verdade? E é precisamente essa arte de viver. O Epícteto, no livro A Arte de Viver, que foi um escravo que escreveu esse livro há praticamente 2000 anos atrás, era um escravo que depois virou filósofo e conselheiro, e ele era doente físico, depois de escravo era um deficiente físico. Ele sempre teve sentido de humor. E se formos ver o que ele escreveu o Enchiridion e o Arte de Viver e outros livros, ele tem escritos brilhantes da forma como reinterpretava a vida de uma forma muito mais positiva e construtiva do que as expectativas que ele não controlava. Portanto, e daí esta visão sempre do estoicismo e da visão estoica, que é a base de construção, por exemplo, das terapias cognitivo-comportamentais, que eu acabo por trazer constantemente para este projeto online. E daí os estoicos seguidores. Eu quero que as pessoas quero inspirar as pessoas a cuidarem melhor delas próprias, a serem mais responsáveis, a que não sejam vítimas das circunstâncias da sua vida. E, portanto, quanto mais nós conseguimos conhecer as nossas características, e é essa a missão deste objetivo com as nossas lives, é que usem isto tudo para se conhecerem mais, para cuidarem melhor de vocês mesmos, de inspirarem as pessoas da vossa rede, à vossa volta, partilharem, quase que
criarmos uma comunidade de pessoas que rejeita o lugar de vitimização, de ser o coitadinho ou a coitadinha e de conseguirmos realmente pegar na nossa vida tal como ela é e construirmos uma ação para saber o que fazer com aquilo que está a acontecer. É assim que nós vamos para a frente. Portanto, não viver preso nem no passado nem no futuro, não andarmos então também nesse deslocamento permanente em relação à vida que queremos. Eu sou isto, mas o que eu queria ser era aquilo, e andarmos nesta constante discrepância, o que nos faz perder a energia. Outro fator, e que também já falamos, é a falta de assertividade e, portanto, sermos muito brutos na comunicação ou não conseguimos comunicar o que queremos dizer e, portanto, geralmente nós perdemos apoio social de pessoas que nos façam sentir integradas quando somos ou demasiado brutos ou não conseguimos mostrar quem somos ou dizer o que pensamos. E, portanto, eu posso criticar um comportamento em vez de criticar a pessoa. Por exemplo, uma criança para aprender a apertar os atacadores tem que treinar. E o que vai acontecer no princípio vai falhar. E, portanto, eu sei que vai falhar, porque todos nós falhamos. O que é esperado? É começar a treinar e falhar sempre. Porque no princípio vai falhar sempre. E, portanto, quanto mais falha, menos vai falhar. Percebem a lógica? Então a lógica é essa. Então, não conseguiste mais uma vez? Não faz mal. Tenta mais vezes. Quanto mais tentares, mais vais conseguir. Oh, falhei outra vez. Então, vamos lá. O comportamento é que tu falhaste. Mas agora a atitude que tu tens em relação a esse comportamento é que vai fazer com que tu consigas ou continues sem conseguir. Porque tu nunca conseguiste apertar o atacador. Portanto, como nunca conseguiste, tu ainda não tiveste nunca essa capacidade. E, portanto, tu estás a conquistar algo que nunca antes na vida tu tiveste. Tu vais conseguir algo que é a primeira vez na tua história de vida que conseguiste apertar o atacador. Dá cá 5. Ou seja, é pelo mérito e pela virtude do sucesso por tentativa e erro que nos ajuda a superar. E, portanto, eu não tenho que criticar a criança, eu tenho que criticar o comportamento. E, portanto, o comportamento não deu, vamos tentar novamente. Portanto, esta assertividade na comunicação tira-nos muita energia, porque depois levamos-nos a sentir mal a seguir, não é? Porque eu devia ter dito, eu não fiz, eu não consegui fazer, eu devia ter feito, eu devia ter dito, eu devia ter comunicado melhor, eu devia isto, eu devia aquilo, e cá estamos nós a aumentar o quê? Outro fator que nos tira energia, que é o sentimento de culpa. Portanto, o sentimento de culpa esvazia também a nossa energia. Ok? Portanto, que mais? O que é que eu escrevi para aqui nestas notas antes de começarmos? Portanto, isto também já falamos, preocupar-se em excesso. A preocupação em excesso é sempre um problema. Portanto, é tal coisa, quanto mais eu deixo de ver as coisas neste momento com o que elas são neste momento, mais eu começo a alargar os horizontes e a perceber que há muitos contextos à minha volta e na minha vida que se calhar já não tenho tantos motivos para viver bem o momento. Mas eu quero viver bem este momento. E é por isso que se calhar o tempo passa, porque eu quero estar a conversar de uma forma fluida sem estar preocupado com tudo que me falta fazer, com todas as pressões, todas as responsabilidades, todos os deveres que estão à minha volta e com tudo aquilo que está por resolver. Portanto, se eu vou por aí, obviamente vou começar a tirar energia para viver este momento. E como vale sempre a pena estar convosco, meus estoicos seguidores, então juntos vamos sempre mais longe. Um fator importante aqui. A rede social é um fator protetor. Portanto, as pessoas que estão à nossa volta protegem-nos, sabendo escolher quem são, obviamente. E, portanto, se eu tenho pessoas que valem a pena estar perto de mim, elas fazem parte da minha rede, quer sejam familiares ou não familiares, e nós temos, obviamente, pessoas próximas em termos de vinculação, aquelas que valem a pena estar perto, nós temos que as expor perto e temos que dizer-lhes que gostamos delas. Olha, eu gosto de estar contigo, tens uma pessoa que vale a pena estar perto, trazes energia positiva, pá, vale a pena, és alguém que eu gosto de que estejas na minha vida. Eu não quero dizer isto na cerimónia póstuma num funeral um dia mais tarde. Eu quero dizer isto enquanto essa pessoa está viva. E poder pegar na minha Coca-Cola, não é? Na minha cola, e dizer, olha, pá, um brinde à nossa amizade porque tu és alguém que vale a pena. Um brinde aos estoicos seguidores porque valem a pena.
Portanto, chegou gente aqui no quarto ao lado, no apartamento ao lado. Deixa-me ver aqui mais coisa. Eu estava aqui a falar e não vi os textos. A Sirius faz tudo o que me possa fazer, detesto dor do sofrimento. Claro, todos nós detestamos, não é? E o medo de chegar a hora e não conseguir fazer essa separação e não fazer o que não concordamos com o que fizemos. Ok, isto já li há pouco. Cá está a perda da Sirius aqui, a perda do pai. Cá está. É o que nós fazemos com o que nos acontece que determina como é que nós lidamos com o sofrimento. A Sirius diz aqui um bom exemplo. É um bom exemplo daquilo que a ciência determina. Nós sabemos que para lidar com as perdas é o significado que nós damos à perda. E se é alguém com quem eu tenho o vínculo e que era alguém que valia a pena, se a minha vida fica pior por causa de ter perdido essa pessoa, então essa pessoa é culpada de eu estar a prejudicar a minha vida. Mas se eu gostava dela, ela não merecia isso. Então é essa capacidade de eu cuidar da minha vida que é o que ela merecia. Então, em honra a essa pessoa, eu vou cuidar também ao melhor de mim. E este é o exemplo que a Sirius fez aqui, que ela partilha. Portanto, era mais nova, não é? E eu tenho um pensamento em que me ajuda a superar essa perda. Cá está. Excelente, Sirius. É um bom exemplo. Carpe diem, sempre, Lamags, nosso engenheiro Alexandre, olá Cátia, olá Lucas. Os problemas resolvem-se, não ficam arrumados na gaveta. Exato. Não é? E os que estão arrumados na gaveta, temos que ir lá de vez em quando esvaziar e arrumá-los, de forma que eles não façam sombra nem nada, não é? Isso é que é importante. Diz aqui o Rui, de acordo com a visão social da deficiência, não é deficiente, é a pessoa com deficiência ou com diversidade funcional, a visão social da deficiência e não a visão médica. E exatamente. E é uma pessoa com deficiência, exatamente, porque ela está lá, não é? A pessoa com deficiência, com toda a diversidade funcional que ela tem, não é? E que a sociedade hoje em dia, felizmente, também já permite uma aceitação muito mais fácil para que nós consigamos conviver e estar a viver juntos como deve ser, numa sociedade mais madura e mais evoluída, não é? Mas também é algo muito recente, porque se nós formos ver a história, nós fazíamos atrocidades no passado. E é por isso que nós temos que ver o mundo como ele é, mas nunca destruir a história para não nos esquecermos de como é que ela é, porque quem se esquece da história vai repeti-la. Isso é evidência científica, não é opinião minha. Portanto, quando andamos a defender, por exemplo, destruir estátuas ou destruir o que quer que seja, para nos esquecermos dessa história, e se achamos que vai ser só nos livros que isso vai estar, aumentamos garantidamente o risco das coisas ficarem piores, porque a memória fica muito mais esquecida. Diz a Sirius aqui, gostam de mim por esse motivo, pois falam que se sentem muito bem à minha beira devido à positividade. Sim, desde que não seja uma positividade falsa, em que nós estamos a fazer de conta que estamos bem quando estamos bem, não é? Diz aqui a Maria Antónia, oi, tudo bem? Ou você, boa noite. Boa noite, Maria Antónia. Faço de elite dos obstáculos. Quer dizer, se há obstáculos e nós não conseguimos ultrapassá-los, não conseguimos fazer de elite. Temos realmente que os enfrentar. Isso também é importante, não é? Portanto, que mais tópicos falta aqui? Um fator importante que tem a ver com o que no início também falamos, que é o pessimismo. Viver a reclamar. Havia o Joan Garriga, que é um psicólogo, ele dizia: reclamar é uma ação que diminui a vitalidade das pessoas. E, de facto, reclamar constantemente sobre as coisas que acontecem nas nossas vidas é uma atitude que vai esgotar a nossa energia. E, portanto, reparem que nem sequer vontade temos de estar perto de pessoas que estão sempre a reclamar. Porque quem reclama, julga. Se julga, inibe. Certo? Quem reclama, julga. E quem julga, inibe. E se nós estamos perto de pessoas que constantemente nos inibem, nós vamos, obviamente, sentirmos muito mais dificuldades em ser iguais a nós próprios, porque estamos em constante julgamento. Não é por acaso que nós, muitas vezes, quando nos queremos divertir, queremos estar com amigos e não com a família. Porque
Porque a família, na melhor das intenções, nos critica para nos corrigir. Enquanto que os amigos geralmente se divertem connosco com todos os nossos defeitos e vice-versa. Portanto, é tal coisa. Há escolhas e há timings que nós precisamos mais de uns do que de outros e não temos que descartar as pessoas só porque elas não encaixam connosco em determinado momento. Nós precisamos todos muito mais uns dos outros do que vivermos sozinhos uns com os outros. E, por último, um outro ponto importante que é projetar um futuro que não gostamos. E, portanto, começamos a imaginar que a vida é deixarmos fluir e estarmos a pensar para onde olha. É a vida, é o destino assim quis. Isto em Portugal há muito do fado, não é? Portanto, a ideia de destino. Se há algo que podemos dizer que a investigação e que muitos estudos mostram é que não existe destino para além daquele que nós fazemos. E, portanto, se a minha vida é um conjunto de experiências do que me aconteceu para chegar àquilo que é hoje, se eu quero e se tenho memórias dessas experiências e não gosto delas, então, se eu achar que isto é o destino, eu estou-me a autocondenar para manter o dia da manhã igual ao de hoje. E, portanto, se eu quero melhores memórias na minha vida, eu tenho que ter novas e diferentes experiências daquelas que eu tenho. Portanto, se eu conseguir oferecer a mim próprio experiências que sejam melhores e novas, em contextos novos, com pessoas novas, porque nós não conseguimos fazer omeletes com os mesmos ovos, não é? Novas omeletes com os mesmos ovos, nós temos, obviamente, que mergulhar nessas novas experiências, nesses novos mundos. Obviamente, isso implica lidar com o medo. Mas o medo é o confronto com o medo que nos faz corajosos. E isso é o que faz com que as pessoas sejam mais estoicas face às adversidades. Porque o estoico é precisamente isso. Diz aqui o Rui. Mas os amigos também nos corrigem, felizmente. Sempre, exatamente, não é? Mas sem julgar é por defeitos, por tudo e por nada, felizmente. Exatamente. E depois é a forma também, não é? A forma como se corrige. Há erros que muitas vezes nós fazemos ou julgamentos que são feitos que até são muito construtivos porque nos ajudam a ficar melhores e a conseguimos descobrir características em nós em que essa crítica ajudou. Outra coisa é eu ser julgado porque eu não estou a fazer o que o outro quer. E, portanto, enquanto eu não concordo com a minha mãe ou com o meu pai ou com este ou com aquele, então eu é que parece que sou o problema. E isso, obviamente, já é um desvio daquilo que é o que nós somos e aí já perdemos energia. Portanto, é este tipo de autoanálise que nós, quanto mais nos conhecemos, é por isso que não há maior riqueza do que o autoconhecimento, do que o investimento que as pessoas fazem em se conhecerem a si mesmas, porque nós somos um poço sem fundo. Quanto mais nós nos conhecemos, mais gostamos de nos conhecer. E, portanto, nós passamos a ser uma boa companhia para estarmos em solitude. É o que eu costumo brincar, é bom sermos uns bons ímpares, porque só assim é que vamos encontrar bons pares. Portanto, era isto que hoje tinha para partilhar convosco. Comunicação é uma arma poderosa para se construir um mundo melhor e aniquilar potenciais fatores de provocação de conflitos. Exatamente, diz o António e o Rui, ou porque estou a fazer igual a algo que é um defeito do outro também. Também, exatamente. E a Nádia, aceitar e respeitar as diferenças é parte do processo. Exatamente. Muito bem, portanto, não sei se tem alguma pergunta ou alguma questão que queiram fazer antes de nós terminarmos. Foi um gosto, mais uma vez, em mais este episódio, aqui diretamente do Brasil para o mundo do programa Livremente. Todas as terças-feiras, já sabem, estamos aqui, comigo ou com vários convidados que ao longo do tempo vamos trazer, como já tivemos. Na próxima terça-feira vamos brevemente anunciar o tema, que já está definido, mas não vou dizer para já, porque ainda não tenho o título propriamente definido, mas deve ser de certeza algo interessante para nós conversarmos. Portanto, hoje foi esta nossa emissão aqui do Guarujá no Brasil.
termino por vos convidar para irem ao meu canal do YouTube, os que ainda não foram, para subscrever o canal. Já tem sotaque brasileiro. Já tem um pouquinho, né? Está aqui. Assim, faz lembrar quando um português vai passar férias ao Brasil uma semana e já chega de volta em Portugal. Ah, meu Deus, eu não sei o que, que se passa, né? Eu fui no Brasil, tive umas férias maravilhosas, extraordinárias. E aí, ó, fiquei com sotaque, né? Portanto, foi com gosto que estive em mais este nosso episódio. Convido-vos a subscrever o canal do YouTube, porque falta só uma pessoa para nós chegarmos aos 500 subscritores. Portanto, espero que no final desta nossa live já consigamos ter os 500 subscritores para anunciarmos mais um momento de festa. Nós temos vindo a crescer muito bem no Instagram, também no Facebook, no YouTube, e portanto é com gosto que vos convido a irem lá e subscreverem. E partilhem esta live com os amigos que vocês acharem que devem ouvir ou que gostariam de ouvir esta temática de onde é que se perde energia. Portanto, um grande abraço estoico para todos os seguidores e até para a semana. Se quiserem o curso Inside Out, sigam as instruções nos stories e no link disponível na bio. Obrigado à M Saúde por patrocinar também estes nossos episódios. Uma boa noite e até para a semana. Um abraço. Estoicos.